Olá pessoal, boa noite. Estou aí entrando com mais uma live. Dessa vez vamos estar com um grande amigo, médico, constelador familiar, doutor Adailton Meira. Vai estar aí com a gente nessa. Sejam bem-vindos aí, pessoal entrando. Salve Jeff, Bruno, Nelise. Sejam bem-vindos aí. Vou colocando o título da live aqui. A gente vai estar falando da influência das leis sistêmicas e as leis biológicas em nossa vida, falando um pouquinho da relação das constelações familiares com as 5 leis biológicas. Deixa eu só escrever aqui. Opa, a doutora Leta já chegou. Deve mandar um convite aqui, Adailton, que hoje já lhe coapto para cá. Então, todo mundo ouvindo bem? Pessoal, que se tiver alguma dificuldade, alguma alteração, me fala. Se tiver a imagem e som numa boa, se puderem dar um joinha, agradeço. Oi, Suzana. Vamos ver se já vai entrando. E aí, meu amigo? Tudo em Cá, ordem? tudo em paz, cá estamos nós. Exato. Boa noite aí. Muito obrigado por atender o nosso convite. Uma honra ter você aí com a gente. A honra é toda minha, querido. Fazia tempo que eu estava esperando esse convite. Que bom, que bom. E vamos bater um papo aí dessa, dessas leis que influenciam nossa vida e que muitas vezes por desconhecimento sofremos um pouco, e conhecendo e trazendo um pouco luz para isso permite que possamos nos beneficiar, estar mais próximo do nosso propósito, né? E também ajudar muita gente, que é sua missão aí há muitos anos. Então, se puder se apresentar um pouquinho também para quem não conhece, vai ser um prazer. Daí, enquanto Obrigado, isso, vou André, mais colocando um uma vez. nome aqui, tá? Vou ficar Tá meio bom. escrevendo aqui só para ficar o título. Tá. Eu acho que é interessante, antes de me apresentar, o título. Eu tinha sugerido outro título. Eu tinha sugerido quando um bate-papo entre Hammer e Hellinger, né? Eu vou Imagina deixar os como dois. subtítulo, vou botar junto, cara. Imagina os dois se encontrando e conversando, né? Em alemão, né? É, Ia ser muito bem bom. interessante, né? E são duas ciências que estão baseadas em leis. Isso é muito importante. Então, a lei, própria lei de justiça, o fato de você não conhecê-la não te exime de sofrer as consequências da lei, né? Uhum. Então, o fato de você não conhecer a lei da gravidade não tem nenhum problema. Se você pular de um prédio, você vai ficar conhecendo Sim. rapidamente as consequências dela. Se você pula de uma escadinha de meio metro, está tudo bem. Você tem uma consequência tranquila. Mas se você pula de um prédio de 3 andares, você tem outro tipo de consequência. Então, as leis influenciam as nossas vidas, né? As leis universais, as leis do Criador, e nós temos aí dois conjuntos de leis, que é as leis sistêmicas e as leis biológicas. Como que elas conversam, cara? Isso é lindo. Eu fiquei o dia inteiro hoje meditando nisso. Eu nunca tinha parado, né, para juntar. Então, essa live de hoje vai ser bem legal, porque vai juntar dois níveis de conhecimento que eu amo e que tem muito sentido para mim na minha prática médica. Perfeito.
Legal. Falando da prática médica, então, apresenta um pouco, você tem uma história longa aí nessa. Eu sou formado em medicina em 83, então este ano, no final desse ano, eu completo 39 anos de formado. Eu tenho residência médica em ginecologia e obstetrícia e tenho duas especialidades extras médicas reconhecidas pela Associação Médica Brasileira, que é a homeopatia e a acupuntura. Então, são 4 especialidades médicas. Fora disso, eu tenho estudado muitas outras coisas, entre elas toda a parte de psicossomática, leitura corporal, iridologia, nutrologia, trabalho com isso também, com fitoterapia, mas o que mais me apaixona hoje são 2 ciências. Uma, a constelação familiar sistêmica, de um lado, e do outro lado, as 5 leis biológicas. Então, e hoje na minha prática médica, eu junto tudo isso numa abordagem que eu chamo de medicina integrativa sistêmica, que é esse olhar amplo para, sem separar as emoções do corpo, sem separar o conteúdo energético que nós temos do nosso corpo. Para mim é tudo uma coisa só. E a leitura, né, os sintomas, as doenças mostram que é tudo uma coisa só. Sem dúvida, né? Quanto mais a gente vai tendo elementos, mais isso vai se fundindo, né? Ficando tão indissociável, assim, para a gente estar mergulhado nisso. Mas e nas pessoas que te buscam, Adailton? Eles têm consciência disso? Você já está há um tempo na estrada, inclusive, achei muito curioso no início da formação lá, a gente se apresentando e tal, e a Regina, grande amiga, já esteve aqui numa live com o Vini também, falou, pô, você fez o parto dos meus filhos e tal, e da minha filha, né? E, e você já está militando nessas áreas aí já há um tempo, né? Mas isso ainda é claro quem te procura com essa relação bem definida, dessa conexão mente-corpo? Sim, porque hoje em dia isso acaba sendo um padrão bastante comum. As pessoas hoje mesmo me ligou uma paciente, marcou uma consulta e aconteceu algo muito raro. A minha secretária me liga 15 para as 10 da manhã, doutora Dailton, aconteceu algo aqui, chegou uma paciente que eu não tinha confirmado e ela está aqui esperando e queria saber se você pode. Estava aqui em casa, aí eu me vesti, larguei tudo e fui para lá, né? E o que ela falou? Ela falou o seguinte: olha, eu estava assistindo uma live sua e quando eu estava assistindo essa live começou a me dar uma coisa, eu comecei a ficar emocionada durante a live. Aí chegou uma hora, no final da live, você falou sobre tireoide. Aí bateu, eu tenho um problema de tireoide, eu vim aqui porque eu quero resolver a causa emocional desses meus nódulos de tireoide. Falei, você está no lugar certo, vamos lá, né? Uhum. Muito bom. E, e é isso. Então as pessoas já têm uma noção, porque, por exemplo, uma mulher com uma endometriose, ela passa por um especialista, às vezes ela passa por cirurgia, ela faz uma fertilização, faz 2, faz 3, às vezes não engravida, enfim. Aí chega uma hora que ela fala, eu quero olhar para a causa emocional, né? Então as pessoas, e a própria medicina tradicional fala isso, olha, isso daí é emocional, isso daqui é emocional, né? Os próprios médicos admitem. Uhum. Precisamos conhecer esses detalhes que regem, né? Toda essa relação que chamam de doença, na verdade, é a nossa biografia se expressando em biologia, né? E, e até como começo, assim, né? Estamos falando das leis sistêmicas e leis biológicas. Acho que a gente pode falar um pouquinho das leis sistêmicas, apresentá-las um pouco para as pessoas, né? E
E a gente começar a bater bola, as costuras entre elas, que são muito interessantes, né? Tá. Mas Vamos antes de lá. falar das leis sistêmicas, eu quero contextualizar algo maior do que isso. Eu quero contextualizar o ser humano, Uhum, nosso corpo. Nós existimos por causa do amor que uniu um homem e uma mulher. Então, a nossa existência se deve a algo imponderável que nenhuma máquina vai ler, nenhum raio-x, nenhuma ressonância, nenhum ultrassom vai pegar, que é o amor. uhum, Como corpo humano, uma célula vira duas, duas vira quatro, quatro vira oito, oito vira 16. Quando chega em 32, se forma uma bolinha e logo depois ali, alguns dias depois, já se começa a formar três tecidos embrionários, que cada um vai originar uma parte do corpo. Um olho, outro vira boca, outro vira pele, outro vira cabelo, outro vira osso, outro vira coração. Cara, é impossível. Qualquer pessoa de mente inteligente vai entender que isso não é um processo espontâneo, que isso foi criado por uma inteligência superior. Então, nós somos criação. E uhum. como criação, basicamente, nós funcionamos automaticamente. Quando começa a formar ali o coração, os órgãos, o fígado, o intestino, e o rim, e depois o genital, quando vai formando os membros, nós não precisamos pensar. Porque no DNA da criança existe um programa. E esse programa significa constituição do ser humano. E esse programa ele é controlado pela nossa energia vital. Isso é importante. Então, contextualizar isso. Eu não posso falar de lei sistêmica, leis biológicas, antes de falar do ser humano. Claro. Quando nós nascemos, nós entramos em contato com o ar, e isso é algo que, como eu já fiz muitos partos na água, eu fui estudar, existe o reflexo da respiração, ele se dá quando a cabeça entra em contato com o ar. Por isso que quando a cabeça entra em contato com a água, a criança não respira. Porque ela estava dentro da água, ela sai de uma água e vai para outra. Agora, o fato de entrar em contato com o ar e ela respirar a primeira vez, ela não pensa para fazer isso. Isso é um programa. Ela é atraída pelo bico do seio da mãe, ela mama, ela começa a sugar. Isso é um programa. Ela não precisa aprender isso. Ela vai engolir, a comida chegou, o estômago, o esôfago descer, contrair, faz uma onda. Isso é um programa. O estômago cai no estômago, ele começa a digerir. Isso é um programa. Então, nós funcionamos de maneira totalmente automática. Cada parte do nosso corpo vai desempenhar um programa de sobrevivência, que é totalmente fora do nosso controle Voluntário, né? voluntário. Faz parte daquilo que nós chamamos do sistema nervoso autônomo. Sistema nervoso central, ele tem uma parte voluntária. Sistema nervoso autônomo, ele é dividido em dois: o simpático e o antipático. É isso? Já chamou o parasimpático de antipático. Ué, se um é simpático, o outro é antipático, né? Simpático e parasimpático. Claro, porque um é yang e outro é yin. Um acelera, outro breca. Um aumenta, outro diminui. Como próprio... Então, sistema nervoso central, eu controlo. Eu controlo o fechar dos meus olhos. Mas, se alguém jogar uma pedra, cair um cisco, ele é automático, ele funciona, ele se fecha automaticamente em milésimos de segundo. E eu já levei uma pedrada, eu usava óculos. Quando a pedra bateu no óculos, esfarelou
Caiu um caco de vidro, cortou o cílio por baixo, cara, mas não pegou o olho, porque ele se fechou rapidamente. Então, sistema nervoso central, voluntário. Sistema nervoso autônomo, involuntário, porque ele está ligado aos programas de sobrevivência. Bom, essa é uma introdução geral. O que você acha disso, André? Show. E exatamente o que chamam de nossa fisiologia, né? São esses programas em ação o tempo inteiro, seja num caráter mais basal, né? Mais regular do dia a dia, e que não difere dessa que o Dr. Hammer chamava de fisiologia especial, quando somos ativados por alguma demanda, alguma situação de desafio, e que também programas correm em ação para que nos permitam enfrentar da melhor maneira. Bom, eu estou com uma outra, eu já estou pulando uma para outra. Falamos aí do Dr. Hammer traz das leis biológicas essa relação, né, essa importante distinção de que o que chamamos de alterações da fisiologia ou de doenças, etc., são respostas, né, automáticas, programadas há milhões e milhões de anos ao longo da evolução das espécies, para que sejamos capazes de enfrentar situações adversas Sobrevivência. Sobrevivência. Exato. Essa é a palavra-chave. Nós temos esses dois instintos, o instinto de sobrevivência e o instinto de prazer. Esses dois instintos, eles se degladiam, porque eu não posso pensar em prazer quando eu tenho que pensar em sobrevivência. Tá? E eu só posso pensar em prazer quando eu estou tranquilo, que a minha sobrevivência está garantida. Daí eu posso pensar em prazer, mas muito mais importante é o programa de sobrevivência. Bom, então, nesse momento, se você me permite, à vontade. Eu vou falar das 4 leis sistêmicas. Doutora Dailton, não são 3? Eu mudei. Licença lei. poética. Licença poética. O Helling que me perdoe, mas são 4. O Garriga não propõe lá 6 também agora no seu novo livro, Sim, a Vida, também faz uma proposição bem interessante de 6. Por que não, né? Provavelmente, sim, porque é muito mais assim, os relacionamentos seguem leis, né? Então, qual é o mérito do Helling? O Helling não inventou constelação, não. Mas ele, com a mente dele, com a perspicácia dele, ele descobriu padrões. Então, o que são leis? São padrões que se repetem. Leis são tendências que se repetem e que não muda. Então, nós temos a Terra é atraída pelo Sol, gira em torno do Sol, mas a Lua gira em torno da Terra. Por quê? Porque existe um magnetismo. O que é o magnetismo? É um campo eletromagnético criado por corpos com certas matérias que tem metal dentro, tá? Então, a Terra tem muito metal dentro na parte interna. Isso é uma lei da atração, né? Lei da gravidade. Então, as leis que o Bert Hellinger ele observou são leis de relacionamento interpessoal. Por quê? Porque nós nascemos em famílias e cada uma das nossas famílias tem determinados princípios. Mas também existem leis que regem o funcionamento, a relação entre pais, filhos, netos, irmãos, tudo isso. Então, quais são essas leis? A primeira, né, é a lei do pertencimento. E diz: todos têm o direito de pertencer. Mesmo direito. Não sei se você sabia, mas isso não nasceu assim com Hellinger. Tem um livro dele que a gente andou estudando recentemente, que ele diz assim: todos têm o direito de pertencer, menos
os estupradores, os assassinos de criança, menos e foi colocando uma lista das pessoas que, segundo ele, não podiam pertencer. Tá? Até que ele chegou no momento que ele observou que todos tinham o mesmo direito de pertencer. O que significa que quando alguém perde o direito de pertencimento a um grupo, a uma família, a um país, whatever, alguém vai representar esse excluído. Esse processo se chama exclusão. Tirou o direito de pertencer. Tá? Então, aí, pertencimento. A segunda lei... Tudo que a natureza, tudo que a gente exclui, a natureza inclui de alguma maneira, né? E muitas pessoas vão incluir esses descartados, excluídos de alguma forma, né? Sim, Aí porque já os dá uma brincadeira sistemas... interessante para as 5 leis, mas depois a gente vai falar disso. Vamos Daqui a primeiro pouco nós apresentá-la. vamos Sim, nós vamos juntar depois, daqui a pouco, as 5 leis, como que elas se encaixam, né? Afinal de contas, a nossa conversa aqui é o Hammer encontrando bate-papo com o Hellinger, né? E você sabia, bom, os dois são alemães, né? O Bert nasceu em 1925, o Hammer nasceu em 35. Então, eles são separados. O, o, o Bert Hellinger nasceu em Leimen, que é um pouco mais ao sul, perto de, acho que Stuttgart, e o Hammer nasceu perto de Heidelberg. Não era muito longe, eles não estavam muito, sei lá, uns 150 quilômetros talvez. Tá? E o Hammer morre em 17 e o Hellinger em 19. Então, eles foram viver na mesma época. Com certeza um ouviu falar do outro, né? Uhum. Com passados semelhantes, os dois estudaram teologia, né? O Hammer estudou teologia com uma vertente evangélica, né? O protestante, melhor, não evangélico, protestante, e o Hellinger com uma vertente católica. Mas Católica. os dois tinham essa questão de servir a Deus, estar a serviço do Criador, não importa como. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar na conversa deles, vamos continuar falando das leis sistêmicas. A primeira lei é a lei do pertencimento. A segunda lei é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. É o famoso toma lá da cá, né? Que deve existir um equilíbrio. O que muitas pessoas hoje se esquecem disso quando roubam uma outra pessoa, quando enganam, quando tem um sócio que pega para ele tudo, tira os outros, tira o direito das pessoas. Sempre que num determinado sistema se acha mais importante e passa a perna no outro, ele fere essa lei do dar e tomar e o sistema tem alma e ele se defende. Ele vai Trata de acertar equilibrar. lá na frente, ele vai equilibrar. Um descendente desse que pegou vai perder tudo e por aí adiante, né? Então, primeira lei de pertencimento, a segunda lei do equilíbrio nas relações equalitárias, né? E a terceira lei é a lei da hierarquia. Basicamente quem chegou primeiro senta nas primeiras cadeiras. Simplesmente, se você chegou primeiro no teatro, cadeiras não numeradas, você senta na frente. Quem chegou por último senta lá atrás, né? Então, existem os maiores e existem os menores. Isso é importante porque isso existe na natureza. Numa matilha de leões, existe o leão, vamos dizer assim, o chefe daquela matilha, existem os outros leões que estão submissos a ele, existem as leoas e os filhotes, né? Num grupo de elefantes, ao contrário de outros mamíferos, quem lidera são as elefantas, né, fêmeas, normalmente as mais antigas, que sabem o caminho, sabem
procurar água, sabe? Enfim. E tem toda uma hierarquia. Os pequenininhos são os animais, né? Você vê, por exemplo, já tive cachorro que nasceu em casa, aquele monte de cachorrinho, e tinha os cachorros mais velhos, que ficam meio ranzinza. E vai chegando perto, pá, dá uma latida, ele entende que ele é pequeno. Na natureza, existe essa hierarquia com muita clareza, tá? Tudo bem as 3 leis? E aí, manda a quarta. A quarta é a lei, é uma lei do amor, que diz que tudo está do jeito que deve estar. É um sim a tudo como é. E esse sim a tudo como é, justamente é algo que eu estou vivendo nesse momento. No sábado à noitinha, minha mãe sofreu um infarto fulminante e faleceu na casa dela. E aí eu estava em Ribeirão Preto dando um workshop, voltei no domingo e organizamos as coisas, aquela questão toda de... E muita gente está me perguntando, André, como você está? Eu digo para você, eu estou em paz. Em paz comigo, em paz com o que eu fiz, em paz com o que eu proporcionei a ela, e em paz que ela tem o destino e que está tudo bem o destino dela. Do jeito que está, ela não precisa nem estar viva para estar melhor. Se ela estivesse viva, não é porque está bom do jeito que está, né? Então, assim, esse sim a tudo como é, esse sim à vida, ele precede de importância as 3 primeiras leis. Porque se eu não digo sim, como que eu vou como que eu vou trabalhar o pertencimento? Se eu não digo sim à minha companheira, como que eu vou ter uma relação de dar e tomar de qualidade? Exato. Se eu não digo sim a tudo como é, como que eu vou me colocar como pequeno diante do meu pai e da minha mãe? Então, assim, o sim a tudo como é, ele amplia as leis e ele vai ser bem importante quando a gente começar a falar das 5 leis biológicas. O Garriga tem uma frase muito bonita desse sim aí, que ele fala: o sim é libertação, né? E a oposição é sofrimento, né? A resistência é sofrimento, né? E muito bonito. Inclusive, agradeço a sua presença aqui nessa semana, dessa passagem da sua mãe. E a gente conversou sobre isso e agradecer aí você estar presente. Maravilhosa homenagem que você fez para ela no piano. Não sabia desse seu talento. Muito bonito, emocionante. Que bom. Então, eu agradeci a sua sensibilidade também de perguntar se eu queria manter, a live estava programada, a sensibilidade e respeito da sua parte. E explicando um pouquinho também a questão da música, tem tudo a ver com a minha mãe, né? Ela me colocou num conservatório, eu tinha 8 anos de idade, né? Então, uma época que eu não podia fazer escolhas. E eu estudei 8 anos de música em conservatório, lá em Presidente Prudente. E devo isso a ela, né? Devo isso a ela. Então, Bonito. nada mais justo do que na despedida dela, da cerimônia de cremação, eu tocar algo que toca a minha alma e que é um prelúdio que tem começo e meio e fim como a vida. Tem altos, tem baixos, tem descidas, tem subidas, tem dissonâncias, tem tudo que a vida tem. Com essa energia chegou, sem dúvida, a ela. Então, bom, agradecer a todo mundo que está entrando aí. Não estou citando os nomes para também não interromper, mas agradecer a todos que estão chegando por aí. Se quiserem deixar perguntas, fiquem à vontade. Daqui a pouco a gente vai abrir algumas perguntas, então fiquem à vontade para isso. Então, Dailton, agora a gente trouxe as 3 e essa quarta do amor que permeia todas elas, né? Que estão, você fala até antes de todas essas questões, as demais leis. E
como é que a gente consegue bater essa bola? Uma curiosidade primeira, assim, porque você já vem de uma trajetória em constelações há muito tempo, como é que chegaram as 5 leis para você? Como é que isso... Eu lembro quando você chegou lá em Piracicaba, né, no curso, mas assim, como é que isso chegou para você? Eu nunca perguntei. Até eu estava pensando assim, o que falar antes dessa live. Eu falei, pô, nunca perguntei para ele isso. Então, queria Então, ouvir. chegou da seguinte maneira, foi através da Brigitte Champetier. Ela tem um Ah, livro, do né? livro. Quando Uhum. Hammer encontra Helig. Eu comecei a ler o livro, mas ficou muito confuso ali para mim, né? E ela não conseguiu fazer essa relação aqui do jeito que eu gostaria, do jeito que eu entendo como médico, e ela não é médica, né? Uhum. Então, e o Hammer era médico, isso é muito importante. O É. Hammer faz uma nova medicina, então ele entra com uma visão de médico, né? Então, assim, claro, tem muita gente hoje falando de nova medicina que não é médico, tá tudo bem, mas como médico, eu senti que eu tinha esse chamado e que uma completava a outra, e é isso, por isso que eu achei, eu estou amando poder fazer essa live, que faz tempo que eu queria conversar sobre isso, né? Porque é o que eu Aham. faço no meu dia a dia, como é que eu junto essas duas coisas, né? Tá. E depois daquele livro, e de vez em quando a Brigitte citava, é, assim, essa abordagem do Hammer, e aí eu e aí eu falei, cara, eu preciso aprofundar nisso. E aí eu dei um Google e apareceu, né, um curso de Piracicaba bem na hora, assim, acho que fazia iria começar logo. Falei, pronto, é esse que eu vou. E aí eu me inscrevi. Aí quando eu encontro a Regina lá, eu falei, pronto, a Regina está É. aqui. Na verdade, a gente até acabou indo, descobri que ela ia, a gente acabou indo junto, né, para lá. E a Regina, assim, teve partes comigo há muitos anos atrás, acho que quase 30 anos atrás, e sempre tivemos um respeito mútuo nesses anos todos, né? Eu sabia que ela tinha estudado microfisioterapia, sabia que ela tinha estudado constelação, sabia que ela tinha estudado muitas coisas. E foi muito bom e Uhum. a Regina ali deu uma confiabilidade maior ao que você estava apresentando. E poder escutar também do Luiz Felipe, que é médico, que ensina, né, como médico. Então, sim, eu quero um professor médico. Por quê? Porque ele vai ter um conhecimento diferente de uma pessoa não médico, né? Uhum. A Fabi estava nessa carona Ah, também. é, Fabi. Isso mesmo, É, Fabi. isso que eu ia falar, Tava tem uma nós trupe três. boa ali. É, muito Foi bom. eu, a Fabi e a Regina. A gente foi lá para Piracicaba, aqui de Campinas. Então foi E essa você, minha, esse foi meu chamado. legal. Você e Regina estão na primeira turma e a Fabi está agora na segunda geração aí da formação também. A Fabi tá junto, uma galera muito boa. Que legal. Então foi assim que chegou no momento certo, estava ali do lado de Campinas, próximo, ainda com carona e tudo. Que atração, né? Foi isso. E você sabe que quando eu assisti a primeira constelação, isso foi em 2010, cara, assim, foi um negócio assim. Eu fiquei. Sabe quando você fica meio em estado de pasmo? Assim? Eu fiquei meio assim. Porque aquilo, falei assim, cara, isso é lindo. Eu vi um potencial, porque como homeopata, eu sou homeopata unicista, e a homeopatia unicista, ela parte do princípio de que a doença vem do mental. A gente escolhe medicamentos com a patogenesia do mental. Então, a parte emocional foi sempre muito importante, né? Aí vem agora as 5 leis e coloca como que isso acontece no corpo. Como que você faz uma tomografia e vê lá no cérebro a questão que ele falava, emocional. Emocional onde? Naquele núcleo, com aquele tecido. Cara, arrasou, arrasou. Foi muito legal porque exatamente o que você comentou, né? Ele como médico pôde colocar de uma linguagem também muito afim da própria medicina contemporânea, né? Com o recurso da tomografia, que é um recurso usado dentro da medicina regularmente, né?
Então, que criou uma grande ponte, um grande elo entre vias que caminhavam muito, muito paralelo, né? Eu brinco que você tem a formação biomédica da medicina, mas a fisioterapia, que foi minha formação, nutrição, não foge desse perfil, dessa visão bioquímica e mecânica do corpo. E você tem, ao mesmo tempo, a psicologia, que faz um caminho totalmente distinto, estudando o mesmo ser, né? E ele conversa, né? O quanto as cinco leis permite uma conversa com bases sólidas e científicas e verificáveis para isso. E vamos chegar então Uhum. nessa relação aí que tem muitas associações interessantes Vamos lá. dessas leis. O que te pinta de primeira questão em relação a isso quando fala? Primeira É, questão vem para mim aham, é o pertencimento relacionado com o cérebro paleoencéfalo, que é o endoderma, que é o primeiro tecido que surge. E o endoderma, ele está relacionado com a vida, com as funções básicas, que é a nutrição, a respiração, né, função renal, tá? E a circulação. e a São questões. reprodução básica, né? A reprodução primitiva, né? Multiplicadora. Né? Isso, que é também aquela reprodução, aquela sexualidade instintiva de que algumas pessoas fazem. Não precisa nem ver, nem conhecer. Vai lá e dá né? E acabou. Então, assim, sem envolvimento. Então, existe, tá bom. Então, dentro desse paleoencéfalo, que é o porão do cérebro, né? Existe algo que afeta muito o endoderma, que é você tirar a pessoa do meio que ela vive e levar ela o desterrado. Você tira ela do lugar que ela mora e põe ela em outro lugar. Ela muda todo o funcionamento biológico. É a comparação, inclusive, que existe quando você põe o peixe fora d'água. O que acontece quando você põe o peixe fora d'água? O peixe começa a inchar, ele começa a reter água porque ele está fora da água e, biologicamente falando, ele sente, bom, se eu estou fora da água, eu vou reter a água, eu vou aumentar minha água para eu viver um pouquinho mais, né? Eu tenho Então que aí manter surge meu meio interno aí, meu meio externo dentro de mim. Né? isso. E isso tem um nome também que é bastante usado. Qual que é? Oi? O prófago, você está falando? Isso. Então, e é o prófago. Então, o que que é? É um termo que a gente usa em cinco leis. Prófago. Está fora do lugar dele. O que quer dizer? Deixa de pertencer. Exato. E ele é Então, um programa mister aí, né? Um programa que é um grande regulador. Eu falo que ele é o termostato de todos os programas, né? Porque ele, em fase ativa, ele potencializa a intensidade de vários outros programas que estão em curso, né? Então, ele é sempre que se fala de severidade, de intensidade, de edemas muito grandes, de dores muito grandes, de toda forma, estamos falando de um foragido, um, um exilado aí nesse processo e que não tem seu lugar, né? Que não pertence ao lugar e isso e é por que que muito isso é interessante. importante, André? Porque nós, como o Brasil, ele foi formado por imigrantes que saíram das suas terras. O meu avô é italiano, né? Saiu da Itália e veio para o Brasil. Meu pai saiu da Bahia e veio para São Paulo. Então, todo esse processo, ele tem algo dentro da gente que essas pessoas viveram. Viveram esse prófugo, viveram esse peixe, ativaram de alguma maneira esse endoderma. Daqui a pouco a gente vai falar como é que é isso, mas isso tem a ver com a Uhum. primeira lei, que é de quando não há o pertencimento, né? Um animal que ele coloca separado,
ele entra em crise, ele entra em depressão. Por exemplo, um animal. Por os zoológicos observaram? Tiravam um leão da África, punham num zoológico, ele não se reproduzia mais. Por quê? Porque acabava com essa reprodução, porque ele ativava um prófago, né? Então, aí nós temos Henniger conversando na primeira lei com o endoderma. E é interessante, eu ri aqui quando você falou do pertencimento, porque me vem também uma outra, eu estava pensando no pertencimento na hora também. Uma outra característica que eu acho muito interessante, que a gente pode observar por essa ótica, é o quanto as minhas percepções individuais, a minha história, tanto história de vida na minha vida, mas a história pregressa também, que passa de maneira transgeracional para mim, como isso tem uma verdade para a minha fisiologia. E que essa crença e essa sensação que eu vivo, ela tem seu lugar, e esse lugar é fundamental ser reconhecido e respeitado, né? No sentido que, paradoxalmente, muitas pessoas falam que as 5 leis são radicais e etc., por entendimentos aí, infelizmente, distorcidos do que o conhecimento aborda. Porém, é muito necessário que o mundo perceptivo da pessoa, ela deve e tem a obrigação de ser levado em consideração numa ajuda terapêutica, né? No sentido de que todas as crenças ali são importantes e válidas e necessárias ser incluídas numa perspectiva terapêutica por quem estiver acompanhando essa pessoa, né? Então, onde aquela crença pertence, não tem nada de errado, seja se você quer, se você tem essa necessidade ou uma crença do que vai ser fundamental para sair desse caminho, né? Isso deve ser incluído pelo terapeuta. Olha, você está falando algo importante. Por exemplo, uma situação prática, uma mulher que faz um aborto. Um aborto é um ato de exclusão. É você tirar a participação da vida e da família alguém que não está fazendo aquilo por si só. Outra pessoa determinou isso para ela. Então, esse ato de exclusão, ele passa a fazer parte do sistema. Então, aqui eu estou juntando as duas questões. E isso pode se reverter uma, duas, 3 gerações, ou até 4 gerações adiante, tá? Pessoas vão estar relacionadas com isso. Por quê? Então, entram em prófugo lá na frente por causa da exclusão de uma pessoa que aconteceu lá no passado. Porque aí é um conceito de Herner que é a alma da família. Quando eu olho pela biologia, eu vejo que isso vem pelo DNA. Toda a informação emocional e a informação biológica. E até a Adriane Cornejo, amiga médica lá da Argentina, um beijo, querida, bueno verte acá. E falou do prófago aí, que complica os outros problemas, conhecer é fundamental. E você está falando da transgeracionalidade, também me traz, recentemente a gente fez uma publicação na 5LB Magazine sobre alguns estudos científicos dessa transmissão e como esse processo se dá. Então é bem interessante, quem tiver curiosidade sobre isso, cabe aí verificar. Para os terapeutas e médicos que estão nos assistindo, quando você tira uma pessoa da casa dela e coloca numa UTI, ela entra em prófugo, ela ativa isso, ela deixa de pertencer à família dela, ela vai acionar mecanismos biológicos que vão influenciar todo o processo. Então, isso é apenas um casamento aqui de 2 leis. E traz a reflexão de o que podemos fazer, dado essa necessidade imediata e uma urgência, para mitigar essa distância, essa ruptura, né? E que muitas vezes não é considerado. O corpo
vai mostrar que a pessoa está se sentindo excluída. O corpo vai mostrar. Bom, seguimos? Seguimos. Um ponto muito importante. O que faz dentro a primeira lei biológica é que tudo começa com um conflito que ameaça a existência. Esse conflito, ele tem a ver com algo, com a quarta lei que eu trouxe. Por quê? Por exemplo, então, pegando a morte de um ente querido. Eu fiz uma live ontem e uma menina que estava assistindo falou assim, eu perdi a minha mãe há muito tempo e eu não consigo aceitar, vivo em depressão por causa disso. Ok? Então, acontece algo fora do meu controle. Um animal é roubado, o seu carro é roubado, você recebe uma notícia, alguém que você ama está machucado, alguém foi raptar, assim, alguma coisa trágica acontece, isso chega até você através de uma notícia. Naquele momento zero, que você entra em contato com essa realidade que aconteceu, é acionado dentro de você uma não conformidade com aquilo que aconteceu. Eu não aceito a morte da minha mãe. Eu não aceito que o meu carro foi roubado. Eu não aceito que o meu sorvete caiu da minha mão e caiu no chão. Eu não aceito que o leite derramou. Eu não aceito. Eu não aceito que está chovendo. Eu não aceito que eu perdi o ônibus e não consegui chegar na hora. Eu não aceito que o outro tenha me tratado assim, que ele seja dessa maneira. Não aceito que o outro me roubou, me enganou, mentiu para mim, me traiu. Não aceito que o outro me traiu. Inclusive, é muito, muito legal isso que você está falando, que a própria resposta da pessoa que está sob esse processo, o não normalmente é dito. Não. Ou não é possível que isso aconteceu. Isso já sintetiza essa resistência e essa não conformidade que você está falando. Né? Mas eu vou te falar, vou um pouco mais longe, hein? Você me permite? Opa! O não, ele já existe antes do fato. O não é uma arma, é um revólver que já está aqui. Quando acontece, tirei a... Assim como eu disse a princípio a respeito da morte da minha mãe, o sim já aconteceu antes. Então, o sim, ele antecede o fato, o não antecede o fato. E aqui entra algo importante para quem está nos assistindo, né? O autoconhecimento, ele vai trazer saúde. É um investimento. Se você tem que investir em alguma coisa, invista em cursos, em terapias, porque isso vai levar você a dizer o sim à vida. E quando você diz sim à vida, você vai deixar de ficar doente. Porque se você disser não, imediatamente aciona algo dentro de você que se chama um programa biológico de sobrevivência. E aí, primeira lei. A primeira lei tem a ver com a quarta lei sistêmica. Segunda lei, toda doença ela é bifásica. Ela tem uma primeira fase onde eu estou não aceitando aquilo que aconteceu, não aceitando que não pode ter acontecido. Isso pode durar minutos, dias, semanas, meses ou anos. Pode ficar muitos e muitos anos. Até que acontece alguma coisa, e essa alguma coisa, sabe o que é? Quando eu digo sim. Uhum. Volta para a quarta lei. Quando você diz o sim, quando você se resigna, quando você aceita, quando você tá bom, se entrega, tá bom. né? Quando você se rende.
começa a acontecer já a cura. Você já não está mais brigando com a vida. Você não está mais brigando com o que Deus te deu. Você não está mais brigando com as suas escolhas. Você não está mais brigando com aquilo que você atraiu para a vida. O tipo de pessoa, meu marido é alcoólatra. Ok. Você atraiu de alguma maneira. Então, na hora que aceita, ok, que o problema do álcool é dele e tudo bem, aí você entra na segunda fase do programa biológico, que passa a ser visível, que tem sintomas e que a gente chama de doença, mas não é mais doença, porque ele é justamente a manifestação, a exteriorização, ou a melhor ainda, a superficialização de um distúrbio frequencial, emocional, energético, quântico, o que você quiser chamar, de não conformidade com a vida. Aquele não dito lá desde o começo. Quando ele... Aí o seu corpo continua botando aquilo para fora, aparecendo o que a gente chama de doença. Exato. E uma coisa interessante desse processo, o corpo só pode entrar nesse processo a hora que o perigo passa, né? A hora que não existe mais resistência, não existe algo a ser enfrentado, é a hora que pode baixar a sua fisiologia e poder lamber suas feridas e reparar esse tecido todo que foi, toda essa função que foi hiper solicitada para enfrentar algo e resistido por tanto tempo, né? E você trouxe a primeira e a segunda lei biológica, eu acho muito interessante. Para quem não conhece as 5 leis, né? A primeira lei fala que todo processo inicia com um choque biológico, alguma coisa vivida a contrapé, súbita, imprevista, vivida em severidade, de maneira dramática, né? E situações sobre essa que desenvolvem, iniciam uma fisiologia especial de enfrentamento ou de lidar com isso. E o segundo, você fala que para mim é muito, muito interessante da bifase, que a gente traz muito isso, né, nas 5 leis, quanto é um processo, né? E esse processo, assim como vários processos da natureza, ele é dual, né? Ele não é só de uma maneira, ele tem essa dualidade que faz parte do universo e que não significa, a dualidade não significa bom ou ruim, né? E a gente tende exatamente a ter essa conotação de agora eu estou mal, agora é a fase ruim, né? Enquanto é uma fase necessária para que se restabeleça o sistema para novas situações que estão por vir lá na frente, né? E muitas vezes, nas constelações, a gente consegue olhar para determinadas dinâmicas ocultas que estão mantendo essa resistência, né? Quantos programas estão sustentados por anos e anos, como você falou, que afetam nossa fisiologia e nos mantemos nele simplesmente por não ter um norte, não saber aonde olhar, né? E a possibilidade de olhar. E o trabalho terapêutico das constelações permite trazer essas dinâmicas ocultas agora ao nível consciente e também expressar e vivenciá-las no próprio processo. Eu vou dar 2 exemplos aqui, porque nós vamos encaminhar para a terceira lei. E eu estou juntando lá, tá? Então, acho que o mês passado eu fui procurado por um senhor de 44 anos que estava com câncer de tireoide. E ele falou, o câncer apareceu, já foi feito diagnóstico e já está marcada a cirurgia. Eu falei, tá bom. Aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu poderia fazer a constelação e tal. E, cara, eu fiz uma pergunta, mas sabe que você foi assim? Você nem imagina qual pergunta que eu fiz, não? Não. Ele falou que ele tinha uma empresa de desmonte, tá? E de desmonte de, assim, empresas que falem, eles vão lá e compram, sabe?
É uma empresa, é um ramo, é um negócio, é um nicho. De carro. Eu fiz assim, não, de tudo. De empresa, por exemplo, uma fábrica. Tá. Ali, uma fábrica que fecha no Brasil. Né? Por exemplo, a Ford fechou no Brasil. Né? Então, Uhum. abre uma concorrência, várias empresas de desmonte vão lá e vão fazer todo esse processo as máquinas, tudo mais. Então, ele tem essa empresa. Uhum. A minha pergunta para ele foi: aconteceu alguma vez de você deixar de fechar um negócio? Ele falou: aconteceu. Em 2005, eu participei de uma concorrência. Cheguei no final, eu tinha certeza que eu ia ganhar aquela concorrência. E eu ia ganhar muito dinheiro com aquilo lá. E eu perdi. Quando eu perdi aquela concorrência, eu entrei em depressão, eu fiquei mal durante muito tempo, ah, e eu nunca aceitei, eu nunca me perdoei por aquilo. Eu não, achei que foi um erro meu. Se chicoteia até hoje. Aí eu falei, eu continuei, e aí? Eu falei, e aí que eu participei da concorrência da Ford, e eu ganhei. E na hora que eu ganhei, eu fiquei muito feliz, cara. Eu falei, nossa, e agora? Foi acho que em 2019, sei lá, né? É, recente. É, para a gente que já. Então, assim, para quem está nos assistindo, tô ligando com a lei do, do equilíbrio do dar e tomar. Nós temos temos uma glândula, que é a tireoide, que regula no nível de sobrevivência que você pegue o bocado e pegue logo. Eu postei no meu Instagram, não sei se você viu uma vez, aqueles videozinhos rapidinho que joga um monte de banana assim e vem um monte de macaco pegar. Já viu não? Eu já vi esses vídeos. Eu não Então, vi aí vem um essa monte de postagem macaco, exatamente. pá! Um pega com uma mão, com outra mão, põe na boca e sai, outro pega duas, outro. Aí chega um, acabou, não tem mais nada. Cara, é questão de 15 segundos. Quando você vê, aí chega um, acabou. Então, isso daí, para você sobreviver, você tem que pegar ser rápido. E isso tem a ver com tireoide. Né? É. Então, ele não conseguiu. Em 2005, ele ativou o programa, né, de tireoide. E ficou com isso. Quando ele consegue dizer sim para ele de novo agora, então ele disse não. Ele entrou em crise. Quando ele consegue dizer sim para ele, pá, a tireoide faz um programa. E aí aparece o câncer. Quando ele pegou essa outra bolada, ele É, pôde, ele pôde consentir com a outra que perdeu e o equilíbrio. E interessante, o Vini contou outra, recentemente, ele tem contado isso no consultório, do paciente dele também com uma situação de tireoide, com um tumor de tireoide e corretor. Né? E ele perdeu uma venda muito importante porque outro corretor chegou com a papelada e aprovou tudo antes dele. Né? Então, vai ter sempre essa necessidade de um bocado essencial, né? De algo importante para mim, né? Para afetar uma glândula endodérmica e de ser rápido o suficiente. Isso é exato. incrível. Então, como programa biológico, tem um lado direito da tireoide que pega e tem o lado esquerdo que solta. Hoje eu atendi uma paciente que tinha 3 nódulos de tireoide, 2 do lado esquerdo e 1 do lado direito, né? E aí, vamos trabalhar isso. Aí entra a constelação. Por isso que elas são complementares para mim, né? Porque a Sim. constelação, ela me faz qual é a emoção para ela, o que foi. Porque nesse caso foi fácil. Agora, numa vida pessoal, uma pessoa que tem filhos, tem trabalho, tem casamento, tem pai e mãe, tem finanças, tem uma série de coisas para descobrir qual foi aquela coisa que encadeou esse processo
cisto desses nódulos, e cisto tem os dois, na tireoide dela, né? O esquerdo Uhum. é justamente o você soltar, né? Você transferir, você abrir mão desse Ser botão. rápido o suficiente para escapar, soltar, fugir de uma situação forte. Então, E aí eu, entra com a lei do dar e tomar. De você dar e tomar da natureza, das coisas, das pessoas, inclusive, né? E ser rápido o suficiente de dar e tomar lado direito e lado esquerdo. Não sei se você pegar e escapar. pensado, Sim, já tinha pensado. essa, o Luiz também costuma apresentar esse pegar e escapar, né? E isso está em todos, na própria fisiologia da digestão, né? A gente bota a comida, elimina, a gente traz ar para dentro e elimina, né? Tem esse dar e tomar está em várias fisiologias nossas. E um ponto interessante da ordem, né? Da precedência, que para mim ela casa com a quarta lei de uma maneira absurda, né? A quarta lei biológica, né? Que fala dos micro-organismos simbióticos e que estão aqui há bilhões de anos antes de nós, né? Tem Para nos ajudar. se o Sapiens está aí há 300 mil anos, os os primeiros micro-organismos, bactérias e fungos estão aí há mais de 3,7 bilhões de anos. Então, eles têm uma precedência. Então, É, 4 o bilhões. papel É. desses micro-organismos na nossa fisiologia. E é interessante o quanto o Dr. Hammer falava disso já há 30 anos, 40 anos, e o quanto os estudos novos, mais recentes, estão trazendo os papéis regeneradores essenciais para a regeneração, que são movidos por macrófagos, por Staphylococcus aureus e outras ditas bactérias nocivas ou responsáveis pela doença, quando elas são partícipes desse processo, que já estão aqui Olha, há bilhões de para anos. você ver, o James Tyler Kent, homeopata americano, em 1890 já dizia, chamava as bactérias de urubus, que vinham para limpar a carniça, para limpar o que não servia mais. Então, esse conceito, ele é antigo. É que a ciência, entre aspas, para mim, que não é ciência, né? Ela rejeita aquilo que é observável, porque não é interessante. Né? É interessante botar a culpa em alguém. Haja vista a E de questão preferência da. fora, né, Adailton? Desculpa te Sim, interromper. E de preferência alguém é, fora, para tirar a você vê, por, responsabilidade do próprio indivíduo. você vê, por exemplo, a gastrite. Até 20 anos atrás, a gastrite era tratada o quê? Com antiácido e tudo mais, e um, os próprios gastros encaminhavam os pacientes para os terapeutas, sabiam que tinha uma questão emocional. Aí agora descobriu um bicho. A pylori. Agora a O gente tem H. alguém para pylori. botar a culpa e fuzilar. Então, agora para tratar uma gastrite, dá antibiótico, é uma coisa que lesa o estômago, potencialmente. Né? Para matar um bicho que está lá, que a relação de causalidade é questionável daquele trabalho que foi publicado na Austrália. Tem várias coisas ali. Então, assim, e até porque não funciona, né? Você vê muitos casos que toma, volta, toma, volta. E aí, é, a própria evidência mostra que existe alguma falha conceitual nisso daí. Mas então, voltando à nossa questão, juntando Hammer e Hellinger, constelação com os 5 leis biológicas, né? Nós temos que, nesse sentido, é, uma complementa a outra. Como? Porque parte sempre de um conflito emocional, de uma não aceitação. E a constelação desvenda isso para a gente. Uhum. Dá licença. Obrigado. Saúde. Obrigado. Muito bom. Já estamos aí 1h10, voou o papo. Não tivemos perguntas, imagino como o pessoal ficou, então imagino que
estão acompanhando, mas se tem alguma pergunta, fique à vontade. Também nos próprios comentários, essa live vai ficar disponível no nosso Instagram. Então, comentários, o Adailton, um grande amigo de casa, a gente pode marcar outras também futuramente, foi um prazer. Temos muita coisa ainda para falar, né, Dan? Tá, vamos deixar um pouquinho para a próxima. Deixar um gostinho de quero mais, né? E Por eu exemplo, fico com nós uma não falamos curiosidade de, para. eu acho que na próxima nós não falamos de câncer, nós não falamos de, né, não falamos de endometriose, não falamos de uma série de coisas que a gente pode falar. Muita coisa. E queria fechar assim, o que isso tem mudado na sua vida, Adailton? Assim, porque as 5 leis chegaram muito recente comparado ao tempo que você tem de medicina, ao tempo de constelação também. O que isso já, você é um profissional experiente, muito tempo no mercado, reconhecido pela sua área, o que isso te Cara, trouxe? me trouxe muito mais assertividade e me trouxe resolutividade. Vou te dar um exemplo. Hoje de manhã, estava fazendo uma caminhada aqui e tal. Ali na natureza me veio uma mensagem, um paciente chorando, disse assim: não aguento mais ter candidíase. Ela é minha paciente há quase 2 anos e já teve muita coisa. Só que esse não aguento mais, eu falei assim, agora eu estou gostando. Porque quando a pessoa não aguenta mais, se eu falar para ela passar pó de café lá, ela vai passar. Então, o Agora que tem eu falar, força, né? agora tem força. E eu sei o que falar para ela. E aí, eu falei, então tá bom, marquei o atendimento, né, para hoje à tarde. E aí, baseado nisso, eu pego a manifestação de uma doença, como candidíase, de repetição, que ela teve na história dela, quando casou, na lua de mel, em várias situações. E aí eu vejo qual é a crença, qual é o conflito. Eu sei que existia um passado, né? Sei que existia um passado é, de... eu não uso a expressão abuso sexual, tá? Porque abuso sexual significa, é uma condenação, um veredito, tem um culpado e tem uma vítima. Eu uso uma experiência sexual precoce. E eu já sabia que Interessante ela você teve, falar isso. O Heringer falava, né, muitas vezes para mim, não abuse do abuso. né? E aí eu falei assim, então, sabendo disso, eu coloquei ela naquilo que eu chamo de autoconstelação, e se você me permite, eu quero convidar as pessoas. Semana que vem eu vou dar um curso gratuito online, dia 21, 22, 23, 24, onde eu vou ensinar a pessoa a fazer autoconstelação. Tá? Então, eu ponho ela a fazer uma autoconstelação, e nessa autoconstelação ela entra em contato com muita raiva. E raiva vem aquela coisa, e de repente eu coloco ela no lugar dessa raiva, viro ela para o passado, vejo as antepassadas, aí ela começa e aí eu volto ela para ela e olho para aquilo. E aí eu coloco as pessoas que estavam envolvidas e finalmente ela consegue dizer um sim àquilo, cara. Que lindo! E no final eu coloquei uma música, né? E ela estava leve, ela estava feliz com aquilo. Eu coloco aquela música, It's My Life. Cara, ela entra, assim, ela começa a pular em êxtase, né? Então eu uso música e... Então, assim, se pergunta na minha prática médica, ela está muito mais assertiva e muito mais resolutiva. Você viu da tireoide? Eu vou no ponto. Uhum, E aí então eu uhum. sei aonde levar a pessoa para ela melhorar e para ela reconstruir a vida dela. Jogo, dou informação, inicio os processos, dou mantras, dou medicação homeopática também, sim, e depois saio e deixo a pessoa seguir. Muito bom. Tem uma pergunta aí, que bom. Obrigado, Melê. Perder em concurso pode levar a problemas na tireoide? Perder em concurso, foi como está colocado. E esse é um ponto interessante das 5 leis, né? E eu acho que isso é muito inclusivo, que, na verdade, o fato, né,
a situação, né? No caso aí um concurso, perder um concurso, a oportunidade de um concurso, que eu entendi, ele vai ter uma conotação pessoal dentro de um contexto. Dentro de um contexto para ter um programa de tireoide envolvido, tem que ter um contexto de velocidade, de ser rápido o suficiente. E isso é interessante também, né? Porque tem aquele livro, para mim fez muita diferença quando eu conheci esse Ciculês, aquele livro A Doença como Caminho, tem uma introdução muito interessante, e depois começa uma relação que para mim ficou muito... Separação é tal coisa, casamento assim dá tal coisa. E aí, quando eu conheci esse Cinco Leis, fez muito mais sentido, né? Que, na verdade, não é o que acontece fora, e sim o que eu sinto dentro com o que acontece fora. Uhum. Então, se esse concurso faria ela chegar aos 40 anos na condição de vida que almejou, ou aos 50, aos 60, tinha uma necessidade de tempo, de velocidade, de ser rápido o suficiente, ou se perdeu o concurso porque não chegou a tempo de fazer a inscrição, ou não teve tempo de estudar, não foi rápido o suficiente para se Ou se ela ficou atualizar. presa numa pergunta que ela não sabia e deixou de fazer as perguntas que sabia, Perdeu. e ele fica se autocondenando, no final não deu tempo de fazer todas as perguntas, depende de como, né? É. E aí o O contexto é fato, que, na verdade, isso que é o fato é interessante, que né? as coisas que acontecem na nossa vida no dia a dia nos afetam emocionalmente e vão causar, gerar sintomas. Os sintomas norteiam. E aí a importância, o sintoma, seja como uma abordagem médica, fisioterapia, qualquer que seja a abordagem terapêutica, ou mesmo numa constelação. Os sintomas orientam e nos direcionam. Exato. Não somos frutos do que acontece, né? Mas como percebemos aquilo que acontece. Vamos deixar, galera, agradeço demais a presença de vocês. Vi muita gente ficando aí o tempo inteiro com a gente. Quem está chegando agora, assiste desde o começo, vale a pena. A live vai ficar disponível. Querendo saber mais, só seguir aí nas redes. Então, a Dailton faz um trabalho muito legal, tem informação em constelação, cursos, falou de um curso aí de autoconstelação que vai ter gratuito, então tem sempre oportunidades, acompanhem ele, suas postagens. Quem tiver interesse em cursos 5 leis também entre em contato com a gente no site, eu tenho o calendário aí esse ano. Turma de formação, a Dailton está aí no segundo ano da formação, estamos caminhando aí com um grupo muito legal, está sendo muito legal. Já estamos no segundo grupo, ano que vem a gente abre novamente, mas é introdutório, é a porta de entrada. Vai ser um Na prazer. verdade, é o quarto ano já de formação, né? Exato. Mas são duas formações. Uhum. Essa turma nova, dessa nova abordagem do continuado, é isso. E outra coisa, você vai vendo sempre, nunca é demais, sempre vai repetindo, vai entrando, vai... E eu passo os conceitos de nova medicina germânica, ou 5 leis biológicas, como queira chamar, nas constelações, nos atendimentos, para os meus alunos, nos cursos de formação que eu dou de constelação. Então, eu vou passando aos pouquinhos para dar um atendimento, para dar um entendimento, né? Tá? Sim. Eu acho que as pessoas vão fazer perguntas específicas e vamos deixar esse gostinho para a próxima. Estamos à disposição aí e deixem comentários, compartilhem com quem achar útil, quem lembrou. Às vezes a gente vai ouvindo histórias e lembra de colegas, de pessoas próximas com histórias similares. Compartilhem por aí. Adailton, um prazer imenso aí falar com você mais uma vez, querido. Obrigado aí, parabéns por essa trajetória, por tantas almas que você toca aí com a tua sinceridade, com o teu trabalho, com a tua presença, com a tua ser humanidade. E agradecer aí, e que bom ter pessoas como você aí por perto. Para a gente também é uma honra. Obrigado, André, pelo convite, uma honra. E queria te parabenizar pelo trabalho que você faz de divulgação das 5 leis, viajando o Brasil, dando esse curso do Rio Grande do Sul até o Nordeste, em vários lugares, abrindo mão de estar com a sua família
estando a serviço da vida. É muito lindo e eu sei que também dentro de você tem esse amor, né? Tanto pela constelação, como pelas 5 leis. Então isso nos une pro resto da vida, cara. Vamos estar juntos o resto da vida. É isso Ainda aí. mais morando na mesma cidade, né? É isso aí. Tamo junto. Boa noite, pessoal. Muito obrigado Abraço. aí a Tchau, todos. Um tchau. grande abraço. Valeu, Daí. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado por ficarem até aqui com a gente. Valeu.